As obras de misericórdia, elas se dividem em duas categorias. As obras de misericórdias corporais e as espirituais. As corporais, elas estão centradas naquilo que diz respeito ao corpo, nas coisas do corpo, na vida corporal. E as espirituais, elas estão centradas, a preocupação é a alma da pessoa. São duas coisas distintas e são duas coisas que se complementam. Quando nós falamos das obras de misericórdia espirituais, as três primeiras dizem assim: ensinar aos ignorantes, dar bom conselho e corrigir os que erram. Em tempos de politicamente correto, a gente precisa explicar, bem explicado o que se diz isso, porque chamar alguém de ignorante é daqui a pouco ser citado porque está desfazendo da pessoa. Mas ignorante é simplesmente aquela pessoa que não tem conhecimento do que está fazendo. É uma pessoa que não sabe o erro que está. Então a primeira coisa é ensinar aos ignorantes. A segunda, dar bom conselho, aconselhar bem, aconselhar de acordo com aquilo que é o ensinamento do Evangelho. E aí, corrigir aqueles que erram. O Evangelho de hoje, ele nos mostra a atitude, a ação de Jesus quando entra no templo. E aqui se concentram estes três primeiros pontos das chamadas obras de misericórdia. Por quê? Porque a palavra de Deus é de conhecimento, a palavra de Deus já era conhecida, a palavra de Deus já estava sendo proclamada há muito tempo. Então as pessoas, sobretudo aqueles que estavam próximos do templo, sabiam muito bem o que é o certo e o que é o errado. E aí Jesus entra com um conselho, mas também entra com a correção. Corrigir hoje é algo difícil, porque as pessoas não querem ser corrigidas. As pessoas às vezes vão à igreja ou procuram a palavra de Deus, e até algumas igrejas se especializam nisso, em fazer com que a palavra de Deus seja uma palavra modificada a tal ponto que agrade o auditório que está escutando a palavra de Deus. Não é uma assembleia, é um auditório de pessoas que querem escutar uma palavra que seja agradável aos ouvidos. É um auditório que quer escutar uma palavra de Deus que não corrija, mas que seja uma palavra de Deus permissiva, que permita todas as coisas. E o pior é que todas as coisas segundo a inteligência humana, segundo a vontade humana, segundo o querer humano. E pessoas que buscam naquela outra igreja, quando se fala alguma coisa que me desagrada, eu não concordo com isso, a palavra de Deus está errada, a palavra de Deus precisa ser mudada, ela precisa se adaptar aos nossos tempos, ela precisa se adaptar aos nossos costumes. E com muita facilidade se vai caminhando nessa direção. Pregações que vão caminhando nessa direção, ensinamentos que destoam da fé da igreja, ensinamentos que destoam daquilo que é o ensinamento sobre a vida, e por aí vai, e as pessoas vão se dando o direito meu, de pensar como eu quero, de viver a minha vida como eu quero. Bom, se é um direito desta forma, você não precisa da palavra do Evangelho, porque você não quer escutar a verdade anunciada pela palavra de Deus, pelo Evangelho. Jesus não veio para ser agradável aos ouvintes, Jesus não veio para ser agradável a uma plateia, mas Jesus veio para chamar pessoas que querem fazer um processo de conversão. Jesus veio para anunciar uma palavra
que chama, que convida a uma mudança de vida. Esta é a finalidade do Evangelho e esta é a finalidade da igreja. A igreja não existe para outra coisa. A igreja não existe para ser uma casa bonita. A igreja não existe para ser uma obra social. A igreja não existe para promover uma libertação social das pessoas. Mas a igreja existe para promover a libertação verdadeira do homem, que transforma a vida. Uma palavra que chega ao coração, que corrige este homem, que dá bons conselhos à pessoa e, tanto, ensina aquilo que não se sabe. Esta é a finalidade da igreja. Esta é a finalidade da proclamação do Evangelho. Quando Jesus chega no templo, ele encontra ali uma série de situações que são um absurdo diante daquilo que é o templo. O templo existe para oferecer os sacrifícios agradáveis a Deus. No entanto, o templo foi transformado numa casa de comércio. O templo foi transformado numa coisa que não é mais casa de Deus, que não é mais casa de oração, que não é mais casa de encontro com Deus, mas é um lugar da exploração das pessoas. E olha que a história continua se repetindo. Não precisa fazer muito esforço para a gente entender esta imagem desta situação. E exatamente por isso, porque Jesus chega nesta realidade, ele faz um chicote e usa de muita misericórdia para com aqueles que estão fora do caminho de Deus. As chicotadas que Jesus deu naquele dia são um sinal do amor e da misericórdia de Deus. São um sinal do conselho de Deus. São um sinal da correção de Deus. No tempo presente, muitos pais têm medo de corrigir os seus filhos. Não corrigem os seus filhos porque não querem perder o amor dos seus filhos. Querem ganhar o amor dos seus filhos. Querem criar uma relação de amizade com seus filhos. O pai e a mãe não são os melhores amigos do filho. O pai e a mãe são aqueles que devem ensinar o caminho da vida para os seus filhos. O pai e a mãe são aqueles que precisam guiar esta criança no caminho que leva à vida. Aliás, foi isso que vocês, casais, disseram no dia do seu casamento. E foi isso que vocês disseram também no dia em que batizaram os seus filhos. Vocês não estavam preocupados se eles vão amar-vos ou não, mas que vocês trabalhariam para a salvação da vida destas crianças, da vida dos seus filhos. E é essa a preocupação de Jesus, com a salvação daqueles que são ignorantes na fé, naqueles que erram no caminho da salvação, naqueles que arriscam perder a sua alma para o demônio porque não conhecem a verdade do Evangelho. E ao entrar no templo, Jesus ensina. E às vezes a caridade ensinada é uma caridade que precisa ser feita deste modo. Deus nos ama e muitas vezes Deus nos corrige até com o sofrimento. Deus nos corrige até com situações que são de grande dor, de grande angústia. Mas por que Deus faz isso? Porque não nos ama? Muito pelo contrário. Exatamente porque Deus nos ama, Ele cuida de nós. E o sofrimento pode ser um caminho para chegar ao coração de quem já está endurecido, de quem já está num pecado radical, de quem não quer escutar a verdade. Deus pode usar até dessas situações. Precisa? Não precisa. Mas é por causa da dureza do nosso coração que isso acontece. Não é porque Deus é mau, não é porque Deus não é bom, mas justamente porque Deus é bom, Ele pode tirar destas circunstâncias, destas realidades, algo
que nos faça nos encontrarmos com Ele. Um conselho, um caminho, uma correção que faça com que a nossa alma não se perca na eternidade, mas com que a nossa alma realmente faça um caminho de salvação, começando aqui nas coisas presentes. Os conselhos ou as obras de misericórdia espirituais, elas são para essa vida. A correção, o conselho, o ensinamento são para essa vida, em função daquela eterna. Em função daquela eterna, Deus hoje usa de misericórdia conosco, nos corrigindo, ensinando o caminho, para que nós um dia possamos estar junto com Ele na vida eterna. Essa é a finalidade da pregação, do ensinamento do Evangelho. Esta é a finalidade da igreja. A igreja serve para nos ensinar o caminho do céu. A igreja serve para nos apontar este caminho, nos mostrar este caminho. E claro que uma vez que nós nos encontramos com esse Deus, não só a nossa vida se transforma, mas se transforma também a vida dos que estão ao nosso redor. Que Deus nos ajude nesse caminho e aproveitemos o tempo quaresmal com aquilo que nos é pedido: jejum, oração e esmola, exercícios desta piedade que nos fazem reconhecer a nossa fragilidade, o nosso pecado, mas que nos ajudam no caminho de conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.